Cap. Nous maintenant, nous sommes en live. Nous voulons écouter ce que Dieu a déposé dans sa vie de la part du Seigneur et nous voulons nourrir nos âmes au jour d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu, le docteur parfait. Lorsqu'il se met debout, l'église, nous nous mettons debout et nous saluons la présence de Dieu au travers de nous. Nous allons prier. Vamos orar. Seigneur, nous te disons encore merci. Merci pour ce moment que tu nous offres en pure grâce. Élève encore nos âmes à la compréhension de ta pensée. Fertilise nos cœurs afin que la sémence produise au centuple. Bénis encore chacun de nous car nous sommes venus à toi. Nous voici éternels, en te priant, nous te disons, donne gloire à ton nom. Permets à chacun de nous, éternel Dieu, de dire réellement que tu lui as parlé. Ainsi que nous te prions, Abba, nous te disposons ces instants au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Será que Seigneurs? podes bater as palmas para o Senhor? On peut acclamer les Seigneurs. Amen. Avant de nous rasseoir, j'aimerais d'abord que nous puissions lire la parole de Dieu. Antes de nos sentarmos, eu queria para nos ler a palavra de Deus. 1 Samuel chapitre 10, 1 Samuel capítulo 10, le premier verset jusqu'au 3e. primeiro versículo até 3. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tzeltash. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Obrigado, podemos nos sentar. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Vos cumprimento em nome do Senhor. Je bénis les Seigneurs Eu abençoo o nome de Deus pour cette opportunité que nous avons de nous retrouver. por essa oportunidade que nós tivemos de nos encontrar. Je suis dans la joie de voir encore et maintenant Hébron, Eu estou contente de ver a igreja Hebron, parce qu'avec le pasteur, comme il nous a dit, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on se connaît, qu'on parle, porque, como que o pastor disse, que faz mais de 10 anos que nós nos conhecemos, qu'on partage sur l'œuvre de Dieu. que a gente partilha sobre a palavra de Deus, Et l'œuvre de Dieu, c'était Hébron. e a obra de Deus era Hebron. Aujourd'hui, j'ai la grâce de voir Hébron. E hoje eu tive a graça de ver o Hebron. Je suis dans la joie. Eu estou contente. Je répète, je suis dans la Eu joie. repito, eu estou contente. Parce que Hébron, Porque o Hebron c'est le lieu de la paix. é o lugar de paz. Je répète encore, Hébron, c'est le lieu de la paix. O Hebron é o lugar de paz. Pourquoi la paix? Por que a paz? Parce que tous les grands patriarches, Porque os grandes quel patriarcas, que soit tout ce qu'ils avaient fait, todas as coisas que eles fizeram, ils ont choisi un terrain à Hébron pour enterrer leurs femmes. porque eles só escolheram Hebron para enterrar as suas Or, mulheres. la mort n'a pas la signification seulement naturelle. Porque
Porque a morte não tem sua significação natural. La mort spirituellement, c'est le repos. Porque a morte espiritual é o repouso. L'homme naturel a peur de la mort. O homem natural tem medo da morte. Mais l'homme spirituel sait que c'est par la voie par excellence pour accéder à la grandeur. Mas um homem espiritual sabe que é esse o caminho de subir no céu. C'est pourquoi même la Bible dit, É por isso que a Bíblia nos si diz: tu ne meurs pas en toi-même, se tu não morres em tu tu mesmo, ne pourras pas accéder à la vie não éternelle. podes ter acesso à vida eterna. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, Em Antigo Testamento Deus disse: personne ne peut me voir ninguém pode me ver et rester vivant. e ficar vivo. En d'autres termes, Em outros celui termos, qui veut me voir aquele que quer me ver doit mourir. deve morrer. Or, cette mort-là, Essa morte c'est à Hébron. é no Hebron. Donc, nous sommes l'assemblée E nós somos a de ceux assembleia qui entrent dans le repos daqueles que entram na parce paz qu'ils sont morts dans le péché. porque eles são mortos no pecado. Nous sommes l'assemblée Nós somos a assembleia de ceux qui entrent dans le daqueles repos que entram na paz parce qu'ils sont morts dans leurs ambitions porque eles morreram nas suas pour ambições faire vivre maintenant la gloire de de Dieu. fazer viver a glória de Deus. Alléluia. Merci encore, mon pasteur. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Une fois, j'ai fait une activité sur Paris Uma vez eu fiz uma atividade em Paris et le pasteur a roulé de Metz à Paris pour m'assister. e o pastor saiu do mês para Paris para ele vir me ver. À Hébron, nous savons que le pasteur roule très vite, on sait ça, non? Aqui sabemos que o pastor ele conduz muito rápido. Et pourquoi? Por quê? Non seulement pour écouter la parole, Não somente para escutar a palavra, parce qu'il m'aime. mas porque ele me ama. Le plus riche des hommes est celui qui a trouvé de la place dans les cœurs des autres. O homem mais rico do mundo é aquele que encontrou um lugar no coração dos outros. Et j'ai pris que je trouve de la place dans ton cœur, E eu rezo que eu encontre um lugar no teu coração. afin que ma parole ait de l'impact dans ta vie. Para que a minha palavra tenha um impacto na tua vida. Ce matin, Essa manhã, nous voulons aller au-delà de la croix, nós queremos ir em cima da cruz. mais pour la Pentecôte. Mas para Pentecostes, Selon ce sujet, nesse sujeito, au-delà de la croix pour la Pentecôte, por cima da cruz, por causa de Pentecostes, vous comprenez qu'il y a deux mots importants. vocês entendem que tem duas frases importantes. Le premier, c'est la croix, A primeira frase, a primeira les palavra é a lieux de la cruz. gloire, A glória, les lieux de la délivrance, o lugar de deliverância, les lieux de la guérison, o lugar de cura, l'élément autour duquel tout chrétien doit graviter. o lugar onde que o todo cristão deve estar. Sans la croix, il n'y a pas la vie éternelle. Sem a cruz não tem a vida eterna. C'est la croix qui est le trône de Jésus sur terre. É a cruz que é o lugar mais por cima. C'est une folie pour les hommes, É uma maluquice para os homens. mais c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Mas é a sabedoria de Deus. Tu ne peux pas être chrétien Não pode ser cristão sans rencontrer la croix. sem encontrar com a cruz. Tu ne peux pas vivre de grandes Não podes choses viver grandes coisas sans expérimenter la croix dans ta vie. sem experimentar a cruz na tua vida. Mais moi, je viens ce matin Mas eu venho nessa manhã te dire qu'on peut aller au-delà de la croix. para te dizer que nós podemos ir em cima da cruz. La croix, c'est bien, A cruz é bem, mais tu dois dépasser la croix. mas tu deves ultrapassar a La cruz. croix nous donne de bonnes choses, A cruz nos dá boas coisas, mais ne reste pas à la croix. mas não fica na cruz. Pourquoi? Por quê? Parce qu'il y a la Pentecôte qui t'attend. Porque tem Pentecostes que estão a te esperar. Alléluia. La croix, c'est la Pâque. A cruz é a Páscoa, Là où l'agneau est immolé. onde que o cordeiro foi cortado. Le message de la croix, A mensagem da cruz, c'est que tu dois être délivré. você deve estar Le libertado. message de la croix, A mensagem da cruz, c'est que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. nas suas feridas nós fomos curados. Le message de la A croix, mensagem da cruz, c'est que Jésus vient pour nous affranchir et nous bénir. Jesus vem para nos libertar e para nos abençoar. En résumé, No resumo, le message de la croix, a mensagem da cruz c'est la résurrection. é a ressurreição. La résurrection, A ressurreição c'est une autre vie, mais meilleure que la précédente. é uma outra vida, mas mais melhor do que a vida de antes. On peut mourir vieux, Podemos morrer on velhos, ressuscitera jeune. mas vamos nos ressuscitar On peut jovens. mourir pauvre, Podemos morrer pobres, on ressuscitera prospère. vamos ressuscitar rico. On peut mourir malade, Podemos morrer on doente, ressuscitera en bonne santé. mas vamos nos ressuscitar com uma boa saúde. C'est ça la résurrection. É isso a ressurreição. La résurrection, c'est la doctrine
doctrine fondamentale de notre foi. A ressurreição é a doutrina fundamental da nossa Mais fé. ce matin, nous disons, Mas nessa manhã nós dissemos ça ne suffit pas. que isso não chega. Il faut aller au-delà. Deve ir em cima. Pour cela, Para isso, j'ai pris cette petite histoire. eu tirei essa pequena história. La rencontre d'un prophète Samuel, O encontro do profeta Samuel, qui rencontre un homme qui s'appelle Saül, accompagné de son serviteur. que se encontra com um homem que se chama Saul com o seu servidor. Saül et son serviteur Saul com seu servidor, étaient en train de rechercher les ânesses du père perdu. que estavam a procurar os negócios do pai que estava perdido. Ce qui est perdu, O que estava perdido c'est aussi ce qui est mort. é também aquilo que está morto. Saül cherchait ce qui est perdu. O Saul ele estava à procura de uma coisa que estava perdida. Or, où retrouver ce qui est perdu? Onde encontrar a coisa que está perdida? C'est à la croix. Está na cruz. C'est que Saül O Saul, et son serviteur, o seu servidor, ils cherchaient la croix pour que la croix leur rende les ânesses. eles estavam à procura da cruz, que a cruz lhe dê as coisas que eles estavam à procura. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. É isso a igreja de hoje. Tout ce que nous faisons Tudo que nós fizemos pour que tu retrouves le papier que tu para as você perdu, encontrar a coisa que você quer pour estar a que tu procurar, retrouves le mari que tu n'as para pas, você encontrar o marido que você não que tem, tu retrouves la santé que para tu n'as você pas. encontrar a saúde que você não tem. C'est très bien ces choses, É muito bem essas coisas, mais ça ne suffit pas, mas não é car suficiente. selon la pensée de Dieu, Porque no pensamento de Deus, il faut aller au-delà. deve ir por cima. Saül avec son serviteur, Saul com seu servidor, il disait, ele dizia: qui nous fera retrouver les ânesses? quem vai nos fazer encontrar os negócios? Ils ont beaucoup marché. Eles andaram muito. Arrivé à un point, ils ont rencontré le prophète Chegar Samuel. num momento, eles encontraram o profeta Et Samuel. le prophète Samuel va maintenant dire, E o profeta Samuel vai dizer: voici ce que la Bible dit. é isso que a palavra nos diz. Au lieu de parler des ânesses, Além de dizer dos negócios, la Bible commence à dire, a Bíblia quer dizer: Samuel a pris une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. o Samuel tirou coisa do óleo. Tu cherches les ânesses, Estás a procurar dos negócios. Dieu a prévu l'onction. Deus, ele previu outra coisa. Tu cherches le mariage, Estás à procura do Dieu a negócio. prévu la royauté. Deus te deu a roedade. Tu cherches le titre de Estás à séjour, procura do Dieu a prévu plus que ça. Mas Deus viu mais do que Ce isso. matin, je sens une onction Nessa manhã eu pour senti uma dire à unção quelqu'un, para dizer a il alguém: y a un trône qui t'attend. tem reino que está à Pour espera de dire à você. quelqu'un, Para dizer a alguém: il y a une gloire qui tem uma t'attend. glória que está à espera de Ce você. que tu as perdu, c'est peu. O que você perdeu é pouco. C'est très peu. É muito pouco. Mais ce que Dieu a Mas é prévu que Deus ele preveu est para plus ti. grand que ce que tu Mas cherches. é mais melhor do que o que você procura. Samuel prit une fiole. Ele tomou aquela coisa. J'aimerais choquer quelqu'un. Eu queria chocar Il alguém. ne répandit pas sur celui qui a fini les études. Ele não vem somente nas pessoas que terminaram os Il estudos. ne répand pas sur celui qui est selon le projet techniquement validé. Ele não vem só naqueles que estão validados. Mais il répand l'huile Ele mete o sur óleo. quelqu'un qui peut être appelé perdant selon les hommes parce qu'il a perdu les ânesses. Aquela pessoa que foi perdido na vista Je dos dis à homens. quelqu'un, Será que tem tu alguém? n'as pas besoin d'être comme Não eux. estás a precisar de L'onction, c'est pour toi. Mas a unção é para ti. Je dis à Mas quelqu'un, quero dizer a alguém. tu n'as pas besoin d'être comme Eu não eux. quero, você não La pode estar como grâce eles. est pour A toi. graça é para ti. La grâce est pour A toi. graça é para ti. J'ai Eu perdu, perdi. mais le choix de Dieu est tombé sur moi. Mas a bênção de Deus desceu na minha J'ai vida. perdu, Eu perdi. mais la grâce est tombée sur moi. Mas a graça desceu Si na tu minha as vida. reçu la Se você grâce, recebeu a dis graça, avec moi, quem está comigo? je suis Eu là. estou aqui. Samuel a pris une fiole Ele tomou o óleo et répand sur celui qui a perdu les ânesses. e deu naquele que perdeu os anécios. J'aimerais te montrer quelque chose que tu n'as pas vu. Eu queria te mostrar algo que você não viste. Ils n'étaient pas deux, ils étaient à trois. Eles não eram dois, eram três. Il y avait Samuel, Tinha o Samuel, il y avait Saül tinha o Saul et il y avait le serviteur du Père. e tinha o servidor do pai. Regarde très bien. Olha muito bem. Avant de voir Samuel, Antes de ver o Samuel, Saül a dit rentrons parce que je n'ai plus rien. o Saul falou que vamos voltar para
para casa porque eu não tenho mais nada. Mais le serviteur a dit, Mas o servidor ele falou: avançons parce que moi j'ai quelque chose que je donnerai aux vamos prophètes. avançar porque eu tenho uma coisa para dar a C'est alguém. que le serviteur O servidor, a plus de moyens que Saül, ele tem mais coisas que o mais il Saul, n'a pas plus de place dans le cœur de Dieu. mas não tem mais lugar Tu no peux coração me de Deus. dépasser en année en France, Você pode me dépassar mais j'ai la anos em place dans França, le cœur de Dieu. mas eu tenho um lugar no Tu coração peux de Deus. avoir plus d'âge que moi, Pode ser mais velho do que mais eu, j'ai une place dans le cœur mas de eu tenho, Dieu. eu tenho um lugar no coração Tu de peux Deus. avoir bac plus 16, Você pode ter um bac mais do mais que moi eu, j'ai la grâce mas plus eu tenho uma plus. graça. J'ai la grâce plus Eu plus. tenho graça mais. J'ai la mais. grâce plus plus. Eu tenho graça mais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Mas tem alguém que está me Dis ouvindo. avec moi, Quem está comigo? je suis Eu là. estou aqui. Samuel a pris une fiole. O Samuel tomou o óleo. Il oint celui qui n'avait plus rien, Ele meteu na cabeça daquele que não tinha nada, qui était même fatigué, que estava mesmo cansado, qui voulait rentrer. que queria voltar. Il répand sur lui. Ele meteu o óleo. Lorsqu'il répand sur sa tête, Quando que ele meteu na cabeça dele, cela donne deux enseignements. isso nos dá dois ensinamentos. C'est que l'onction, A unção, c'est un équipement pour le service. equipamento para o serviço. Deuxièmement, O segundo, l'onction, a unção, c'est une couronne pour régner. é uma coroa. Quand tu viens à l'église Quando tu vens à igreja et que tu t'attardes à la croix, e que você demora na cruz, tu ne régneras pas. tu não vais reinar. L'église n'est pas pour les perdants, mais c'est pour les régnants. Ou a igreja não é para aqueles que perdem, mas é aqueles que reinam. Je répète, Eu repito. l'église n'est pas pour les perdants, A igreja não é para aqueles que perdem, mais pour les régnants. para aqueles que reinam. Laisse-moi dire à quelqu'un, Deixa-me dizer a alguém, un régnant, reinador c'est quelqu'un qui est appelé à régner é alguém que foi chamado para et reinar. cela est indépendant de son présent. E aquilo é independente do seu presente. Parce que dans le présent, Porque no presente, on peut dire que j'ai violé ma patronne. pode dizer que eu estuprei uma Dans minha le patroa. présent, No presente, on peut dire que je suis un esclave. pode dizer que eu sou um escravo. Dans le présent, No presente, on peut dire que je suis un jeune. podem dizer que eu sou jovem. Mais je suis appelé à régner en Égypte. Mas eu fui chamado para C'est reinar em pourquoi Egito. on m'appelle Tzafda Paneach Joseph. É por isso que me chamam José. Si tu es appelé à régner, Se você foste chamado para reinar, ton présent n'est qu'un leurre du diable pour te décourager. o presente é só um tempo do diabo para te tirar a coragem. Quelqu'un m'a compris. Alguém me entendeu? Vous savez, le présent, Vocês sabem, um presente c'est un mensonge. é uma mentira. Le présent a le même rôle avec les habits. O presente tem a mesma coisa que a roupa. Ils ne font pas le moine. Não é importante. C'est ça le présent. É isso o presente. C'est pourquoi dans le présent, É por isso que no presente on peut m'appeler podem pécheur, me chamar pecador. mais j'ai l'identité apostolique. Mas eu tenho uma identidade C'est pourquoi apóstolo. dans le présent, É por isso que no presente on peut m'appeler péager, celui qui fait payer les impôts, podem me falar aquele que podem mais que je paga suis imposto. appelé à être l'apôtre Matthieu. Mas eu fui chamado para ser Le chamado o apóstolo présent n'est Mateus. qu'un leurre. O presente é só um tempo. Ne reste pas dans ton présent, tu risques de rater ton avenir. Não fica no teu presente, você pode desfaltar a coisa que Deus vai fazer contigo no futuro. Samuel répand sur lui l'huile. O Samuel meteu o óleo. Il dit, tu as l'onction Ele falou que você tem a unção pour régner. para reinar. Mais maintenant, voici comment régner. Mas agora é assim que você pode reinar. C'est ça maintenant mon enseignement. Agora é isso que é o meu ensinamento. Après m'avoir quitté, Depois de você me deixar, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel. vais encontrar dois homens no sepulcro de Rachel. Quand on parle de sépulcre, Quando falamos do sepulcro, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort. significa que tem alguém que está Si morto. quelqu'un est mort, Se alguém está morto, c'est la croix. é a cruz. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, Hoje, depois de você me deixar, tu rencontreras la croix. vais encontrar a cruz. Là où quelqu'un est mort, Onde que alguém está morto.
Et à la croix, on te dira quoi? E na cruz vão te dizer isso. Regardez très bien. Olha muito bem. Ils te diront, les gens de là où il y a le deuil, E eles vão te dizer onde que tem óbito. les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. As coisas que tu estás a procurar encontraram. Le message de la croix, A mensagem da cruz c'est te dire que ce que tu cherchais, Dieu te l'a donné. quer dizer que a coisa que tu estavas à procura, Deus Le te deu. message de la croix, A mensagem da c'est cruz de dire que Dieu a prévu la guérison pour toi qui es malade. quer dizer que Deus preveu a bênção para aquele que está doente. Le message de la croix, A mensagem da cruz c'est te dire, toi qui es captif, la délivrance est pour toi. é que você que está capturado em algum lugar, a libertação é para C'est un ti. bon message. É uma boa mensagem. Mais lorsque Saül voulait se réjouir, Mas quando que Saul queria ficar contente, Samuel ajoute, o Samuel falou: malgré on te dira ça, ton père n'est pas encore content. mesmo que te dissessem isso, teu pai não está contente. Mais il m'a envoyé chercher les ânesses. Mas ele me falou para ir procurar essa coisa. Je cherche les ânesses. Eu estou à procura. Les ânesses se sont retrouvées. E nós encontramos. Mais pourquoi il n'est pas content? Mas por que ele não está contente? Dans ta Bible, il est dit ceci. E a Bíblia nos diz isso. Le Père est en peine de vous. O pai, ele tem pena de vocês. Il est en peine de vous. Ele tem pena de vocês. Écoute-moi très bien. Escuta-me muito bem. Il est en peine de vous. Ele tem pena de vocês. Vous qui? Vocês quem? Saül et les serviteurs. Saul e o servidor. Et il se dit, E ele se disse: que dois-je faire, pas pour vous, mais pour le Fils? mas o que eu posso fazer não para ti, mas para o filho? Dieu peut avoir pitié de l'humanité, mais il n'a le projet que pour le Fils. Deus pode ter a misericórdia por uma humanidade, mas ele tem um projeto para o filho. S'il y a inondation à Metz, Se tem uma inundação em Metz, Dieu d'amour aura pitié de Metz. Deus ele vai ter pena de Metz. Mais il va se préoccuper de ses fils. Mas ele vai se preocupar dos seus filhos. Il n'y a rien qui peut être comparé à être fils de Não Dieu. tem nada comparável ser o filho Je de dis à Deus. quelqu'un, Eu quero dizer si a tu n'es alguém, pas encore fils de se Dieu, ainda não és o filho de Deus, reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur receba et o Senhor na tua Sauveur. vida. C'est la plus grande distinction. É a primeira Plus coisa. que les légions d'honneur. Mais do que coisas de Plus que honra. être chancelier. Mais do que ter sorte. Plus que être décoré. Mais do que ser decorado. Plus que être prix Nobel. Mais do que Plus que importância. tous les honneurs du monde. Mais do que todas as honras do Être mundo. enfant de Dieu Ser est filho de supérieur. Deus é superior. Il est en peine de vous. Ele tem pena de vocês. Mais il se dit, Mas ele se diz: que dois-je faire pour mon fils? mas o que eu posso fazer para o meu filho? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mas eu lhe disse: o que você pode fazer? Quand tu lis ce verset, Quando você lê esse ça versículo, veut dire, quer où est dizer, mon fils? onde que está o meu filho? Mais moi, j'appelle ça, c'est la première dimension. Eu chamo isso a primeira dimensão. Dans la révélation, Na revelação, le Père, c'est lui-même est Dieu. o Pai, o próprio, ele é Deus. Il est en train de dire, Ele falou: mais où est mon fils? Parce qu'il devait déjà être roi, mais il est entré dans la distraction. mas onde que está meu filho? Ele deveria ser rei, mas ele entrou na Je distração. dis à quelqu'un, Dieu te cherche là où on ne t'attend Eu pas. quero dizer a alguém que Deus está te procurando onde que não te Tu ne m'as pas esperam. bien compris. Você não entendeste? Je dis à quelqu'un, Eu quero dizer a alguém: Dieu te cherche dans le plus grand bureau. Deus te espera nos lugares Je mais dis à altos. quelqu'un, Eu quero dizer a Dieu alguém: te cherche parmi les sommités de ce département. Deus te procura no lugar mais alto desse Je mundo. dis à quelqu'un, Eu quero dizer a Dieu alguém: te cherche là où les décisions se prennent pour la France. Ele te procura onde que as decisões são tomadas pela França. Dieu te cherche. Deus te Il procura. dit, où est mon Ele fils? está dizendo: onde está o meu filho? Mais pendant ce temps, Mas nesse momento, où est le fils? onde está o filho? La croix. Na cruz. La croix. La cruz. Tu vas retrouver ton mariage. Vais encontrar o teu casamento. S'il entend un prophète Se ele escutar là-bas, um profeta aí, il va chercher le ele vai prophète. procurar o profeta. J'aimerais rappeler à Eu quelqu'un, queria relembrar alguém. le prophète est un instrument. O profeta é um instrumento. C'est comme un stylo. É como uma Il ne lapiseira. détermine ni l'écriture, ni les, Ele não determina a coisa que ele deve messages. escrever, nem a mensagem. Je répète, Eu vou repetir. le prophète est un instrument. O profeta é um instrumento.
Tu peux avoir le meilleur stylo, Podes ter a melhor lapiseira, mais les stylos ne déterminent pas l'écriture, mas a lapiseira não vai determinar a coisa que tu vais ni ce que escrever, tu écriras. nem a coisa que você vai escrever. L'écriture est ce qui est écrit. A escritura é aquele que foi escrito. C'est celui qui habite dans les cieux. Se é aquele que está Il no peut céu, utiliser le prophète ele vai utilizar o ou profeta ne pas l'utiliser. ou não lhe Mais utilizar. lui est le meilleur de Mas tous. ele é o melhor de todos. C'est lui-là le plus grand de Ele tous. que é o mais grande de todos. Au-delà de la croix, Em cima da cruz, au-delà de la em guérison, cima da cura, au-delà de la em délivrance, cima da il y a le liberdade, règne qui t'attend. tem um reino que está à espera de você. Il y a la royauté. Tem a royaldade que está à espera de você. Il se met en peine, il dit, que dois-je faire de mon Ele se fils? mete em pena, ele vai falar o que eu posso fazer no meu filho. Où est mon fils? Onde está o meu Parce que filho? selon moi, il doit déjà être roi. Porque para mim ele deveria ser já o Mais rei. il est en train de chercher les ânesses. Mas ele está à procura. C'est comme si je suis en train de dire à quelqu'un, Tipo, eu estou a dizer a alguém, laisse de chercher les petites choses, tu es plus que ça. deixa de procurar pequenas coisas, tu és mais melhor do que isso. Comme si je disais à quelqu'un, É tipo, eu estou a dizer a alguém, mais toi qui es grand, pourquoi tu t'abaisses à chercher les petites choses? você que é grande, por que estás à procura das pequenas coisas? Est-ce que je peux te dire une chose? Será que eu posso dizer algo? Alléluia. Est-ce que je peux te dire une chose? Será que eu posso te dizer algo? Vous savez que si Saül avait retrouvé les ânesses, Se vocês sabem, se o Saul deveria encontrar a coisa que ele estava à procura, il serait toute sa vie l'héritier des ânesses. ele deveria toda a sua vida ter a herança dessas coisas. Mais quand il a rencontré au-delà des ânesses, Mas quando que ele encontrou a coisa que está mais do que aquilo, il est devenu le roi des propriétaires des ânesses. ele ficou o rei. Je refuse que ma vie s'arrête à la croix. Eu estou a negar que a minha vida se limita à Au-delà cruz. de la croix, Eu quero em cima il y da a la cruz. Pentecôte. Tem a Pentecostes. Au-delà de la croix, Em cima da cruz. il y a le trône. Tem um reino. Au-delà de la Em croix, cima da cruz. il y a des grandes Tem choses. grandes coisas. Le Père se demande. O pai se pergunta. Il est venu à l'église. Ele veio à On a igreja. prié pour lui. Rezamos para Mais ele. après, Mas depois, je l'attends à plus que ça. ou estou à espera dele mais do que Mais isso. il est là en train de continuer à chercher Mas les está aqui ânesses. a procurar a pequenas coisas. Alors écoute le prophète, Mas escuta o le profeta. verset 3e. Versículo 3. De là, Daqui tu iras plus loin. vais ir mais alto. Je reste un peu sur cette phrase. Ou vou ficar nessa frase. De là, Daqui tu iras plus loin. vais ir mais longe. Il y a le là Tem aqui et il y a le plus loin. e tem o longe. Le là, O aqui c'est le présent. é o presente. Le là, O c'est aqui ce que tout le monde é cherche. que toda a gente J'ai plus procura. de voiture. Je Os cherche carros. un logement. Estou à procura de uma casa. C'est le présent. É o presente. Mais le prophète te dit, Mas o profeta te de diz: là, tu daqui dois aller. deves ir mais longe. Toi, tu crois Jésus est mort à la croix réellement que pour que toi, tu aies seulement des enfants. Você crê que Jesus morreu na cruz só para você ter filhos? C'est que Jésus, avec la méthode in vitro, sont les amis. Então significa que Jesus com o método de procurar filhos são Tu amigos? crois réellement que Jésus est mort à la croix pour que toi, tu sois régularisé. Você pensa que Jesus morreu na cruz só para você ter Donc, documento? c'est réduire Jésus au niveau du préfet. É reduzir Jesus no nível do prefeito? Jésus, le Dieu véritable, O il verdadeiro est venu Deus. sur terre. Ele veio na Il a terra. accepté de porter les péchés. Ele aceitou de Il levar est mort à la o pecado. croix. Ele foi morto Ce na n'est cruz. pas pour le présent, Não é para o presente. c'est pour le plus loin. É para o mais longe. Et moi, j'aime dire à Eu quelqu'un, quero dizer a le alguém. plus loin O existe. mais longe existe. Je dis à Eu quelqu'un, quero dizer a le alguém. plus loin O mais existe. longe existe. Je dis à quelqu'un, Eu digo a alguém. le plus loin O mais existe. longe existe. De là, Daqui tu iras plus loin. vais ir mais longe. Ça veut dire, tu rencontreras les gens qui te parleront du retrouvailles des ânesses, Você vai encontrar as pessoas que vão te falar sobre essa coisa que tu estás à procura, mais ne reste pas là, dépasse-le. mas não fica lá, passa.
C'est que tout message qui ne parle que des ânesses, c'est bien, mais c'est un message pour les débutants et les enfants. Então a mensagem que fala sobre bênção é bom, mas é para aqueles que estão a começar. Un chrétien doit aspirer à la croissance. Et pour croître, ce n'est pas le message des ânesses. Ser cristão, você deve crescer, não é na mensagem da bênção. Je dis, ce n'est pas le message matériel. Não é a mensagem material. Je dis, ce n'est pas le message du Não é présent. a mensagem do presente. Je te répète Eu encore. repito mais. De là, Daqui, tu iras vais ir plus loin. mais longe. De là, tu avanceras. Daqui tu vais avançar. Pourquoi ne pas avancer? Por que não avançar? Parce que si tu restes là, Porque tu se tu ficares continueras à aqui, dire que j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. vais dizer que eu pesquei toda a noite, mas eu não tive nada. Et tu commenceras même à ajouter. E vais começar a aumentar. Cette mer n'est plus poissonneuse. Esse mar não tem mais peixe. Or, si tu vas en profondeur, Mas se você ir na tu profundidade, comprendras. vais entender. Le problème n'a jamais été la mer. O problema não é o mar. Le problème, c'est ta connexion avec Dieu. O problema é a conexão que Et tu je tens com déclare à Deus. quelqu'un, E eu declaro a Tu alguém n'as pas besoin de monter à Paris. que tu não tens Même não podes ici ir em à Paris, Metz, mesmo aqui em Metz. Dieu va te visiter. Deus vai te visitar. Tu n'as pas besoin de traverser à Não podes Luxembourg. atravessar no Luxemburgo. Même ici à Mas Metz, aqui em Metz, Dieu peut te répondre. Deus vai te Je responder. dis à Eu quelqu'un, quero dizer a tu n'as alguém, pas besoin de não tem vontade de chercher. procurar Avec com Dieu, Deus. tu seras visité. Você vai ser Si tu visitado. crois à cela, Se tu creres nisso, dis avec moi, diz comigo. je suis là. Eu estou aqui. De là, Daqui, toi, você tu iras irás plus loin. mais longe. Mais loin, c'est où? Mais longe é aonde? Voici au-delà maintenant de la croix. Está aí agora o mais longe da cruz. Il dit, tu arriveras au chêne de Tabor, Tu vais chegar num lugar où tu rencontreras, tu seras rencontré par 3 hommes. e vais encontrar 3 homens. Alors que Então que à la croix, il n'y a que 2 hommes. na cruz só tem 2 homens. Au-delà de la croix, il y a 3. Em cima da cruz tem 3. Frère, Irmão, il y a encore des dimensions. tem mais dimensão. Dis à ton voisin, il y a encore des choses Diz à a tua apprendre. vizinho, tem mais coisas a aprender. Tu restes avec 2, Estás a ficar com 2, mais tu es encore à la croix. mas estás ainda na cruz. Parce qu'à la croix, il n'y avait que 2 brigands. Porque na cruz só tinha 2 bandidos. Celui qui condamnait et celui qui a défendu. Aquele que condenava e aquele que acudia. Ce qui condamnait, c'est la loi. Aquele que Et condenava era celui qui a défendait, lei. c'est la grâce. E aquele que defendia era a graça. Mais au-delà de la loi et de la grâce, Mas e por cima da lei il e y a da le graça, mystère de la destinée. tem o mistério do destino. Nous sommes tous sauvés, Estamos todos salvos. mais nous avons des destinées différentes. Mas temos destinos diferentes. Nous sommes tous fils d'Abraham, Nós somos filhos de mais Abraão. moi je suis Isaac, je ne suis pas Mas Ismaël. eu sou Isaac e não sou Ismael. Nous sommes tous fils Nós d'Isaac, todos somos filhos de Isaac. mais je ne suis pas Esaú, je suis Jacob. Mas eu não sou Isaú, eu sou Jacó. Nous sommes tous fils de Somos Jacob. todos filhos de Jacó. Moi je suis Judas. Eu sou Judas. Je suis Eu Judas. sou Judas. Je suis un Eu lion. sou Je ne leão. recule pas Eu não vou para parce trás. que le trône m'attend. Porque o reino me espera. Alléluia. De là, Daqui, tu iras plus loin. vais ir mais longe. Là où tu arriveras, Onde que tu vais ce chegar, ne sera plus 2, não vai ser 2. ça sera 3 Vai dimensions. ser 3 dimensões. Ah bon? Oui, Afinal, ça sim, sera 3 dimensions. vai ser 3 dimensões. Mais pourquoi 3 hommes? Mas por que 3 Regarde homens? très bien. Olha muito bem. Les 2 hommes de la croix Os 2 homens da cruz, ne font que parler de ce qui est perdu. eles só falam das coisas perdidas. Mais les 3 hommes qu'on rencontre au-delà de la croix, Mas os 3 homens que nós encontramos por cima da cruz, premièrement, la Bible dit, ils montent. primeiramente a Bíblia diz que eles sobem. Le problème de ta vie, O problema da tua tu vida, vis avec les gens qui descendent. você vive com as pessoas que descem. Tu vas dans les églises Você vai nas igrejas qui descendent. que descem.
Non. Não. Un chrétien doit Cristão écouter ce qui le fait monter. deve escutar as coisas que lhe faz subir. Monter, c'est pas avoir plus d'argent. Subir não é a coisa que tem mais dinheiro. C'est avoir la stature parfaite de Christ. É ter estatuto de C'est Cristo. croître É spirituellement. crescer C'est espiritualmente. connaître Dieu en Ser profondeur. conhecer Deus em Tu profundidade. rencontreras 3 Vais hommes. encontrar 3 Ce homens. sont des gens qui montent. São pessoas que sobem. Pas des gens qui descendent. Não as pessoas que descem. Parce que descendre, c'est aller en Égypte. Porque descer é ir no Egito. Monter, c'est aller à Canaan. E subir é no Canaã. Et ceux qui descendent, É aquilo que ils desce. ne parlent que de concombres Que fala das coisas insignificantes. et des poissons E peixe de l'Égypte. do Egito. J'aimerais dire à quelqu'un, Eu queria dizer a alguém. même si tu n'as pas acheté Tesla, tu peux aller au ciel avec Jésus. Mesmo que tu não compraste Tesla, pode ir no céu Mais com j'aimerais Jesus. rappeler à quelqu'un, Mas queria relembrar même quand alguém. tu achèterais Tesla, Mesmo quando que tu je comprares te rassure, Tesla. 5 ans après, tu en seras fatigué parce qu'il y aura de nouveautés. Porque 5 anos depois tu vais ficar cansado porque vai ter C'est novos. qu'en Égypte, c'est la vanité. Então o Egito são coisas à Mais en toa. Canaan, c'est la Mas em Canaã félicité. é a felicidade. Tu rencontreras 3 hommes. Vais encontrar 3 homens. Ce sont des gens qui montent. São as pessoas que sobem. Qui montent vers Dieu à Bethel, Que sobem em Deus no Betel. la maison de Dieu. Na casa de Deus. Qui montent pour servir Dieu. Que sobem para servir a Deus. L'église n'est pas un garage A igreja não é uma garagem. où on vient pour être dépanné et continuer sa route. Onde que a gente vem para se arranjar e depois tomar o L'église, nosso on lugar. vient pour se découvrir et être ce que Dieu a Na pensé. igreja, quando nós viemos, é para se descobrir e saber a vontade de Deus. Tu rencontreras des gens qui vont à Bethel. Vai se encontrar as pessoas que estão aí no Betel. Et quand tu les rencontreras, E quando tu vais se encontrar, laisse-moi te dire, deixa-me te dizer, voici les caractéristiques de ces personnes. aí os caracteres dessas pessoas. Premièrement, Primeiramente, l'un aura 3 chevreaux. 3 vai ter cavalos. Mais Vai ter que cavalo. faire avec ces chevreaux? Mas o que tu podes fazer com esses 3 cavalos? C'est pour le sacrifier. É para sacrificar. C'est que le premier message, Então quer dizer que a primeira mensagem, au-delà de la croix, em cima da cruz, c'est que puisque Jésus est mort pour toi, il est temps aussi que toi aussi tu meurs pour Jésus. porque Deus ele morreu para ti, então significa que é o tempo para você morrer para ele. Église de Dieu, Igreja de Deus. tu reçois tout, que donnes-tu? Tu recebes, mas o que é que tu dás? Il te réveille le matin. Ele te faz acordar na On manhã. te prêche la parole. Te pregam a Quand tu palavra. as des soucis, on prie pour toi. Quando você tem angústia, eles rezam Toi, para en ti. retour, que fais-tu pour Dieu, pour l'église ou pour l'homme de No Dieu? retorno, o que é que tu faz para Deus ou para o pastor? Un chrétien, Cristão. ce n'est pas celui qui est épargné de la mort, mais celui qui est livré à la mort. Cristão não é aquele que é impedido da morte, mas é aquele que foi dado na morte. Si tu ne me crois pas, Se você não crê em mim, laisse-moi appeler Ismaël et Isaac. deixa-me chamar o Ismael e Isaac. Entre les deux, qui est le fils de l'alliance? Entre os dois, quem é o filho da aliança? C'est Isaac. É o Isaac. C'est que Ismaël Porque Ismael, a été écarté de l'alliance. ele foi metido ao lado na Mais aliança. Ismaël, O Ismael, lorsqu'il va au désert, quando que ele vai no deserto, l'ange vient pour le préserver pour qu'il ne meure pas. o anjo vem lhe preservar, não é para ele morrer. Mais Isaac, Mas o en Isaac, Genèse 22, no Gênesis on le 22, livre pour qu'il soit sacrifié. vão lhe livrar para ele Le ser Fils sacrificado. de Dieu se sacrifie. O filho de Deus se Le sacrifica. Fils de Dieu se O sacrifie. filho de Deus se Ils sacrifica. ne vivent pas pour Ele eux-mêmes. não vive para ele Ils se mesmo. sacrifient pour les Ele se autres. sacrifica para Ils os se outros. sacrifient pour l'œuvre. Ele se sacrifica para a obra. Si tu ne me crois pas, Se tu não crês em mim, demande les disciples avec la foule. pergunta nos discípulos com Ils te o diront povo. tous ont faim. Eles todos tinham fome. Mais lorsque le pain est multiplié, Mas quando que o pão foi les multiplicado, disciples ne mangent pas le pain. os discípulos não Ils comeram pão. commencent par servir la Eles foule. começaram a servir o Ils se povo. sacrifient. Eles se C'est à sacrificaram. la fin que Dieu pense à eux. É no fim que Deus pensou a Quelle eles. sorte de chrétien? Que maneira de cristão Tu ne veux pas recevoir les chevreaux. que você não quer receber os cavalos. L'enseignement du sacrifice. O ensinamento do sacrifício. Au-delà de la croix, Por cima da cruz. nous devons aussi servir Dieu. Devemos também servir a Deus. Au-delà de la croix, Por cima da cruz. nos vies doivent être des sacrifices vivants. A nossa vida deve ser um sacrifício vivo.
À la croix, nous recevons. Na cruz nós recebemos. Mais après la croix, Mas depois da nous cruz, devons donner. devemos dar. Or, Christ a dit, Então Cristo disse, il y a plus de bonheur. tem mais a bondade, Il y a plus de bonheur. tem mais boas coisas, Il y a plus de tem bonheur mais bondade, à donner qu'à a recevoir. dar mais do que Mais il y a a quelque receber. chose qui me dit, Mas tem uma coisa que me ce diz, que Christ voulait dire, o que Cristo queria il dizer, y a plus de bonheur après la croix qu'avant la croix. tem mais bondade depois da cruz, na Parce cruz que do que a cruz, avant depois la da croix, cruz. Porque depois da On cruz, reçoit. a Mais recebe, après la mas croix, depois da cruz, on commence à donner. nós começamos a C'est dar. que prophétiquement, Significa le vrai profeticamente, bonheur, a verdadeira c'est bondade en servant les é autres. servindo os outros. Tu iras plus loin. Tu vais ir mais longe. Tu verras les gens qui t'enseigneront les sacrifices. Ele vai ver pessoas que vão te ensinar sobre o sacrifício. Mais pas seulement le sacrifice. Não somente o sacrifício. L'autre 3 gâteaux de pain. Outro 3 bolos de pão. Le pain travaillé. O pão trabalhado. L'enseignement vrai pur. O ensinamento verdadeiro e puro. Bien-aimé dans le Seigneur, Irmãos, comment tu veux vivre en France en ignorant les lois françaises? como que tu queres viver na França, mas ignorando a lei da França? Comment tu veux être chrétien en ne voulant pas étudier les lois du ciel? Como você quer ser verdadeiro cristão sem ler as regras do céu? Nous organisons les études bibliques, tu ne viens pas. Nós organizamos estudos bíblicos, tu não vens. On écrit des livres et tu ne les lis pas. Nós criamos livros, mas tu não lês. Tu ne veux pas apprendre. Tu não queres aprender. L'église d'aujourd'hui est devenue une assemblée de prieurs au lieu d'être une assemblée de disciples. A igreja de hoje ficou uma assembleia de oração. L'église n'est pas une équipe d'intercession. A igreja não é grupo de oração. L'église, c'est une assemblée des étudiants É uma assembleia dos estudantes qui écoutent la que parole ouvem a palavra pour la mettre en para pratique. meter em prática. Car au commencement, Porque no começo était era a palavra. tu rencontreras les gens avec les gâteaux. Tu vai se encontrar com as pessoas com bolos. Le gâteau, c'est la farine, mais travaillée. O bolo é uma farinha mais trabalhada. L'enseignement, mais qui est maintenant appliqué pour mieux comprendre le conseil et la pensée de Dieu. O ensinamento que é trabalhado para você entender o pensamento de Deus. Au-delà de la croix, E por cima da cruz il y a l'enseignement. tem o ensinamento. Au-delà de la Em croix, cima da cruz il y a la tem formation. a formação. Tu rencontreras les gens qui t'enseigneront le sacrifice. Tu vais encontrar as pessoas que vão te ensinar sobre o Tu sacrifício. rencontreras des gens qui t'enseigneront. Tu vais se encontrar com as pessoas que vão te ensinar. Et à la fin, E no fim, tu rencontreras maintenant vais encontrar le agora dernier. o último. Lui, il n'a qu'une outre de vin. Ele só tem um pote de vinho. C'est là où je suis choqué. É aí que eu estava chocado. Nous, l'église, Nós, a igreja, nous décourageons les gens à boire le vin. nós andamos impedir as pessoas beber o vinho. Parce que l'alcool n'est pas bien. Porque o álcool não é bom. Mais ici, la Bible me dit, Mas aqui a Bíblia nos diz, au-delà de la croix, il y a le vin. por cima da cruz tem o vinho. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Eu disse, Senhor, o que é que tu queres me ensinar? Toi, tu n'as pas écouté le modérateur. Tu não escutaste o Le moderador. modérateur avait dit, O moderador, ele ne disse, vous enivrez pas de vin, não fiquem bêbados com vinho, mais soyez remplis. mas sejam cheios. Or, logiquement, Então, logicamente, c'est une proposition qui met en opposition des situations, mais qui sont similaires. é uma situação que mete uma oposição sobre duas coisas similares. Voici comment ce verset veut dire. É assim que esse versículo quer dizer. Ne soyez pas enivrés de vin. Não sejam bêbados com vinho. Ça vous amènera à une vie de débauche. Vai te levar numa mal vida. Mais soyez remplis de l'esprit de la même façon que les gens peuvent être ivres de vin. Mas sejam cheios do Santo Espírito da mesma maneira que as Et pessoas ça estão vous embriagadas amènera do à vinho. une vie E vão te levar numa comme vida Dieu le veut. como Deus quer. Si jusqu'à maintenant, Se até agora tu as des difficultés, tu tens dificuldades, supporte mon langage. suporta minha C'est linguagem. parce que tu n'es pas encore ivre du É Saint-Esprit. porque tu não estás embriagado do Santo Espírito. Les gens sont trop rationnels et rationnels, sérieux
intellectuelles, logiques avec Dieu. As pessoas são muito racionais e intelectuais com Jesus Cristo. C'est le plus grand démon de ces jours. É o mais grande demônio desses dias. La tête. A cabeça. Partout, je dis aux gens, Em todos os lugares eu digo às pessoas, n'oubliez jamais não esqueçam nunca que Jésus mort à Golgotha. que Jesus foi morto em Golgota. Golgotha veut dire le lieu du crâne. O Golgota quer dizer o lugar do C'est crânio. que Jésus meurt lorsque tu penses trop. Jesus morre quando você pensa muito. On a beaucoup de gens trop intelligents. Nós temos muitas pessoas inteligentes. Or, leur intelligence devient folie devant Dieu. Essa inteligência fica a uma maluquice perante a Deus. Bien-aimé, Bem amado, laisse-moi t'expliquer. deixa-me te explicar. On va prendre une personne pratiquement illettrée Vamos tirar uma pessoa que nunca estudou, qui vient, que qui dit au vem, pasteur, que diz ao pastor: pasteur, Pastor, j'ai tellement mal, j'étais parti à l'hôpital, on m'a dit comme si j'ai des masses ici, j'aimerais que tu pries pour. hoje estou a me sentir tão mal, fui no hospital que eu tenho coisas aqui, eu quero que tu rezas para mim. On prie pour la personne. Vamos rezar para La a personne pessoa est guérie. e a pessoa está curada. Maintenant, un médecin Mas agora qui médico souffre d'un même malaise, que sofre de uma mesma coisa, il vient chez le pasteur. ele vem no Premièrement, il ne pasteur. voudra pas venir Ele não vai querer parce que vir, la science lui a dit c'est incurable. porque a ciência vai dizer que isso aqui não tem cura. Qui l'empêche de venir? Que lhe impede de vir? Sa propre science. A sua própria ciência. Lorsqu'il vient, Quando ele vem, pasteur, pastor, bon, j'ai un petit souci. eu tenho um pequeno problema. Bon, moi-même, je sais que c'est incurable. Eu também sei que não pode se curar. Parce que Mas- même des séances de chimio, ça ne suffira pas. Porque a ciência do chimio não vai chegar. J'ai un amas de tissus Eu tenho um problema qui dérange le développement hormonal. que incomoda meus hormônios. Ça crée de kystes. Isso cria Et doenças. cette kyste a prolongé une masse. C'est comme si c'est cancérigène. Tipo câncer. Vous voyez tous ces vocabulaires-là. E todo esse vocabulário, En fait, il n'est en train que d'étaler son incrédulité. ele só está nos mostrar a incredulidade dele. Mais on dira il est intelligent. Mas vamos dizer que ele é inteligente. C'est pourquoi Dieu nous brise. É por isso que Deus nos quebra. Il brise quoi? Ele quebra Il o quê? brise notre intellect afin de nous faire entrer dans de grandes choses. Ele quebra nossas inteligências para ele nos fazer andar em grandes coisas. La Bible dit, A Bíblia diz, Moïse sentait dans son cœur Moisés ele ouvia no qu'il seu était coração le libérateur de son peuple. que ele era o liberador do seu Il povo. avait 40 ans. Ele tinha 40 anos. Il a tué un Égyptien. Ele matou um egípcio. Moi, j'ai dit à Dieu, Eu disse a Deus, Père, Pai, soutenons-le maintenant. ajudem agora. Dieu me dit, non, 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 Ele non. falou, não. Tu vois ce garçon-là? Tá aí, vê esse moço agora. Il suffit que je lui dise, tu vas le libérer. É somente eu lhe dizer que tu vais libertar. Il va me présenter un état de besoin. Ele vai me apresentar umas vontades que ele Il tem. me faut un cabinet. Eu devo ter eu tenho um Il faut gabinete. une armée Eu tenho eu devo ter um avec armamento. 300 chars. 300 Je dois armaduras. envoyer aussi des ambassadeurs parce qu'il faut un front diplomatique. Eu devo enviar também um embaixador porque deve ter Et à la fin, E no fim, le peuple ne sortira pas. e o povo não vai sair. Laissons-le aller au désert. Vamos deixar ele no deserto. Pendant 40 ans, il oublie tout ce qu'il a étudié. Durante 40 anos ele esqueceu tudo que ele estudou. C'est alors il acceptera simplement qu'un seul bâton peut libérer le peuple. E é aí que ele vai aceitar que simplesmente tu pau que crois pode à la parole libertar de o Dieu, Israel. Je suis venu te dire, Ouvi te dizer, tu n'as pas besoin de beaucoup. tu não tens vontade de Une pouco. seule phrase peut te guérir. Uma pequena frase pode Si te tu as curar. un problème de Se maladie, tem problema de je doença, déclare la eu guérison. estou a declarar Si a tu as un cura. problème de Se tem difficulté, problema de dificuldade, je déclare la visitation. eu declaro a visitação. Si tu crois cela, Se tu estás a crer dis nisso, avec diz moi, comigo. je Eu reçois. recebo. Vous savez, quand on dit ce genre de choses, il y a d'autres qui disent c'est de l'effervescence. Vocês sabem que tem outras certas pessoas, quando nós dissemos isso, eles pensam que é brincadeira. Je dis ce n'est pas de l'effervescence. Não é brincadeira. Ce n'est pas une émotivité, Não é uma emotividade. mais c'est une connaissance É spirituelle. uma sabedoria espiritual. Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce que je peux avoir juste un micro, juste ton micro, mais qui est éteint? Ok? Merci. Voici ce que moi je m'expliquais.
É assim que eu vou me explicar. Ce sont deux micros. São 2 Ils microfones. sont identiques. É a mesma coisa. Mais quand je parle ici, vous ne m'entendez pas. Mas quando eu falo com outro microfone, vocês Tu não me diras ouvem. parce qu'il est éteint. Vocês vão dizer porque ele está desligado. Physiquement, Fisicamente, c'est la même chose. é a mesma coisa. Mais quand celui-ci est allumé, Mas quando o que outro está aceso, il utilise les ondes ele utiliza as ondas qui sont aussi ici, que estão também lá, que lui n'utilise pas. mas que ele não utiliza. Parce que non pas les ondes ont refusé, Não porque as ondas mais parce que negaram, lui n'est pas connecté. mas porque ele não está Il y a conectado. des ondes de guérison. Tem ondas de cura. Celui qui n'est pas guéri, Aquele que não c'est está pas curado. que Dieu n'a pas agi, Não é porque Deus não mais agiu. c'est lui qui n'est pas connecté. É aquele que Si não está tu es conectado. connecté, Mas se tu estás reçois conectado, la guérison. receba a cura. Reçois la visitation. Receba a visitação. Reçois la délivrance. Receba a Au deliverance. nom Em nome de... de Jesus. Quelqu'un me dit non, mais j'accepte, mais du fond du cœur, tu vois, je suis posé. Uma pessoa vai dizer que eu estou a aceitar, mas no fundo do coração estou calmo. J'aimerais dire à quelqu'un, Eu queria dizer a alguém. Jean-Baptiste ne s'est pas réjoui dans le sein de sa mère O João Batista ele não ficou contente perante a mãe dele avec un texto. com um texto. Marie pouvait faire un texto. Maria, ela deveria escrever um texto. Elisabeth reçoit le texto. A Elizabeth receber o texto, Mais c'est visuel, mas é visual, c'est pas auditif. não é auditivo. Il y a des ondes qui ne demandent que l'audition. Tem outras ondas que pedem as coisas Ce que você jour-là, ouvir. Esse dia, Si Marie était venue, se a Maria deveria vir, elle fait comme ça, l'enfant cumprimentar n'aurait pas somente. bougé. O filho não deveria Mais Marie a mexer. dit, Mas a Maria disse: Shalom Elisabeth. Shalom, Elizabeth. Par la voix de Marie, Com a voz da quelque Maria, chose s'est passé. alguma coisa aconteceu. Moi aussi, Eu também. je viens en ce moment Eu venho nesse momento par ma com voix a minha et voz. je déclare E eu declaro: Shalom Hébron. Shalom, Hebron. Shalom Hébron. Shalom, Hebron. Shalom Hébron. Shalom, Hebron. Que ce qui est en toi Que bouge. aquilo que está Je contigo dis mexa. Shalom Hébron. Eu disse Shalom, Que ta Hebron. visitation Que a vienne. visitação Je venha. dis Shalom Eu Hébron. disse Shalom, Hebron. Que Dieu te touche. Que Deus te toque. Je dis Shalom Hébron. disse Shalom, Hebron. Que Dieu te visite. Que Deus te visite. Je dis Shalom Eu Hébron. disse Shalom, Hebron. Que l'Esprit te Que o touche. Espírito te toque. Je dis Shalom Eu disse Hébron. Shalom, Hebron. Que la grâce Que a vienne. graça venha. Je dis Shalom Eu disse Shalom, Hébron. Hebron. Que Dieu se révèle à Deus toi. se Au revela na nom tua de... Quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que tu enseignes? Uma pessoa pode dizer: o que J'ai tu dit, estás le me dernier ensinando? homme m'a dit d'être ivre. O último homem me falou que eu seja embriagado. Quand tu deviens ivre, Quando você se tu embriagado, dépasses la croix. tu fica em cima Tu da iras cruz. vers la Tu gloire. vais ir na glória. Quand tu deviens ivre, Quando você fica par la embriagado, révélation, na tu revelação, iras très tu loin. vais ir muito longe. Ce matin, je dis à Nessa quelqu'un, manhã quero dizer a alguém: heureux les ivrognes contente avec aqueles que le estão embriagados Saint-Esprit. com o Santo Espírito. Bien-aimés, Bem amado, vous savez, vocês sabem, il y a de ceux-là qui prennent de stupéfiants. tem aqueles que bebem estupefiante. Et en fait, l'une des caractéristiques de ceux qui se droguent, Tem dos característicos daquelas pessoas que bebem esse tipo de ils coisas. n'ont pas peur du danger. Eles não têm medo de perigo. Or, la Bible, Mas a Bíblia, de Genèse Apocalypse, de Gênesis até dans Apocalipse, ta Bible, on dit ne crains point. na tua Bíblia diz que não tenha Mais dans medo. ma Bible de ce matin, Mas na minha Bíblia dessa manhã, on dit sois ivre, ne les crains pas. dizem que não, você fica Ce embriagado, matin, mas je não dis tenha à medo. quelqu'un, Mas nessa manhã eu digo a alguém: le problème là est o petit. problema é pequeno. Je dis le problème là est O petit. problema é pequeno. Si tu ne me crois pas, Se tu não crês em mim, avant de venir, j'ai rencontré un ivrogne. antes de eu vir, eu encontrei um Tout le embriagado. monde était là en train de dire, Toda a gente estava dizendo: cet enfant, pas seulement il est ivrogne, essa criança não está mais simplesmente sa embriagado, tête aussi ne fonctionne pas mas bien. a sua cabeça não funciona Je muito bem. demande à cet enfant, Eu pergunto nessa pourquoi on criança: te dit ça? por que estão a te dizer Il dit isso? non, parce que je dis à ce gars-là que je vais couper sa tête. Mas eu estou a dizer nesse moço que eu vou cortar a cabeça Je dele. regarde le gars, Eu olhei a pessoa. il mesure 3 mètres. Ele tem 3 metros. Je regarde le petit, Olha a il pessoa. n'a qu'un petit bâton. Ele só tem um pequeno Je dis, batom. David, tu es ivre. E David, Il você me dit, está c'est ça ce que embriagado. Dieu veut.
E você Quand está tu fazendo es dans coisas que Deus l'ivresse, quer. Quando você está Dieu va embriagado, t'utiliser. Deus vai te utilizar. Il a appelé Goliath. Ele chamou Golias. Je vais te couper la Eu tête. vou te cortar a cabeça. Nous sommes l'assemblée des ivres. Nós somos a Assembleia Nous dos sommes l'assemblée embriagados. des ivrognes. Nós somos a Assembleia dos Si tu ne embriagados. crois pas à Se tu David, não queres a Davi, crois au moins à son ami. creia pelo menos ao seu amigo. On a appelé son ami. Chamamos o seu amigo. Mon frère, Meu amigo, on voulait juste t'informer só queríamos te informar que nous sommes éprouvés. que nós temos um problema. Naturellement, il devait ajouter mes condoléances. Naturalmente, eles deveriam falar que Mais Père, l'ami de passa sua David ne alma. veut pas dire mes condoléances. Mas o amigo do Davi, ele não falou isso. Il dit non, ne le dérangez pas, comme il dort, je viens le réveiller. Ele falou que não lhe incomoda. J'ai- Sua tu vida es está un acordada. fou. Tu és Il maluco. dit je ne suis pas fou. Ele falou, não sou Je louco. m'appelle Jésus-Christ. Nós somos Jesus Ce que Cristo. eux appellent la mort, O que eles chamam a moi morte, j'appelle ça eu sommeil. chamo isso a Je dis a pourquoi? dormir. Por quê? Il dit parce que j'ai bu la Porque eu révélation. bebi a Quand revelação. tu as bu la Quando révélation, tu bebes a tu es revelação, un ivrogne tu és pour les embriagado grandes choses. para grandes coisas. Accepte ce matin Aceita nessa manhã que je te dise as coisas que eu estou a dizer. le sacrifice, O sacrifício, l'enseignement o ensinamento et une vie remplie de l'esprit. é uma vida muito cheia de C'est espírito. ça au-delà de la croix. É em cima da cruz. Sans cela, Sem isso, tu auras du mal à régner. tu não vais reinar. L'onction est là, A unção está cá, mais ne t'arrête pas à la croix. mas não pare na cruz. Je n'ai pas. Não tenho, não tenho, não tenho. On n'évolue pas par rapport à ce qu'on n'a pas, A gente não evolui com as coisas que nós não temos. mais on évolue en développant ce qu'on a. Nós evoluímos em desenvolver as coisas que nós temos. Est-ce que je peux te poser une petite question? Será que posso te perguntar uma questão? Est-ce que je peux te poser une petite Posso te question? fazer uma questão? De tous les animaux, qui est le plus vilain selon toi, le plus De laid? todos os animais, o que é o mais feio? Ah, le serpent, il est beau, hein? En fait, les gens ont peur du serpent, mais le serpent, il est beau. As pessoas têm medo do serpente, mas o serpente é bonito. De par son visage, hein? Il n'est Na sua pas... cara, não é? Voilà, je prends les deux là. Ils sont les meilleurs. Gorille et hippopotame. Gorila e hipopótamo. Mais j'ai rencontré le papa hippopotame. Eu encontrei o pai hipopótamo. J'ai dit, mais comme tout le monde dit que tu es vilain, Como que toda a gente diz que tu és feio? c'est que bientôt la race Significa que até a pouco a des raça, hippopotames va finir. a raça de hipopótamos vai acabar. Il me dit, voici ce que vous ne comprenez pas. Está aqui a coisa que vocês não Quand entendem. eux m'appellent vilain, Quando eles me chamam feio, maman hippopotame va m'aimer. mamãe hipopótamo ele vai me amar. Et on aura toujours des enfants. E vamos ter sempre filhos. Tu vois dans ce qui reste peu là, Você está vendo a coisa que il y fica a des gens pequena. qui croiront en Tem toi. pessoas que estão crendo em Tu você. vois dans ce que tu Tu enseignes está vendo là, as pequenas coisas que tu estás Dieu ensinando. déterminera un auditoire pour toi. Deus vai determinar uma boa coisa Tu para ti. vois par la grâce que tu as Na là, graça que tu tens, Dieu t'amènera très loin. Deus vai te levar mais Ne longe. demande pas à Joseph de Não guérir les pergunta a malades. José de ter Son a cura. élévation, c'est dans l'interprétation des A songes. sua exaltação está na interpretação dos sonhos. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ce que tu n'as pas. Não podes procurar o que tu não tens. Tu as besoin d'apprendre à développer ce que tu as. Deves evoluir a coisa que tu já tens. C'est pourquoi au-delà de la croix, É por isso que por cima da cruz il y a la Pentecôte. tem a Pentecostes. Au-delà du 1er juin Por cima do 1º junho 2025, 2025, par la grâce de Dieu, na graça do je Senhor, reviendrai. eu Que virei. Dieu vous Que bénisse. Deus vos abençoe. Amen. Amen.